Eleição para novo presidente da seção de Jacareí da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, acontece nesta semana. Fundação Casa reuniu familiares dos adolescentes e secretarias municipais para a segunda edição da Jornada da Cidadania. Primeiro Fórum do Esporte reuniu profissionais de diversas modalidades e membros do poder público do município. Entre os nossos convidados de hoje, vamos receber o jornalista Rodrigo Romero. E no segundo bloco, vamos conversar também com o vereador Arildo Batista, do PT. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, hoje é 26 de novembro, mais um Bom Dia Jacareí começa agora nesta segunda-feira. Esperamos que você tenha uma boa semana e você que nos acompanha, como sempre, começamos aqui com o que é destaque nesta segunda no nosso Giro de Notícias. Vamos lá, primeiramente. Tivemos uma falha técnica aí, vamos seguir em frente. Daqui a pouco a gente volta com o Giro de Notícias. Quem está com a gente aqui nesta segunda-feira é o jornalista Rodrigo Romero, que nos acompanha em nosso jornal. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilane. Uma das manchetes que a gente vai ver daqui a pouco, que é do Vale, fala sobre o Bolsa Família aqui no Vale do Paraíba. Agora temos a manchete. Vamos ver então, Rodrigo, já que você está citando. Entrou a Leilane aqui. Vamos lá, pessoal. Aí, ok. Vamos começar então pelo Diário de Jacareí. Rodrigo, Isaías promoverá novas reformas para atender demandas da Justiça. São alterações aí na Fundação Cultural, IPMJ, Prolar e SAI. Secretarias também serão submetidas à nova organização, sendo que Educação, Saúde e Infra deverão ser alvo da próxima etapa. O que são essas, Rodrigo, essas mudanças e aí que o prefeito está tendo que se adequar? É um processo que já dura alguns meses aqui em Jacareí. O prefeito recorreu, depois perdeu, recorreu de novo. E agora o Ministério Público pede realmente que o prefeito readeque alguns cargos da prefeitura e das autarquias, como você disse, SAI, IPMJ, Prolar. É um projeto que vai ser mandado para a Câmara em regime de urgência para ser alterado esses cargos. Ainda não se sabe se os funcionários da prefeitura que ocupam esses respectivos cargos vão ter que ser exonerados para depois ser recontratados pela administração do Executivo. Mas é um projeto que deve vir para a Câmara. Se não for nessa semana, provavelmente vai ser na outra, para que seja votado e para que seja aí acertado, de acordo com as regras que o Ministério Público pede, esses novos cargos aqui que a Prefeitura tem, que são cargos comissionados e cargos de confiança do Executivo. Terá que extinguir cargos também, então, de acordo com essa orientação da Justiça. Vai ser uma remodelação que vai servir para extinguir cargos, só que o prefeito, nesse projeto que ele vai enviar para a Prefeitura, ele vai tentar substituir esses cargos pela mesma quantidade, só que com outras denominações, que é o que o Ministério Público está pedindo para essa readequação do Executivo. Legal, vamos lá, tem mais um destaque, Rodrigo e Leilane. Bolsa Família, frequência escolar reprova 82%. 82% das cidades do Vale reprovados aí. Esses municípios, somente 7 dos 39 municípios do Vale conseguiram registrar a média de frequência em sala de aula dos beneficiados acima da média nacional, que foi 94,64% em setembro, segundo dados divulgados pelo governo Temer. Então, dessas cidades, Jacareí ficou abaixo dessa média, né? Ficou com menos de 90%. E as 7 cidades que o Vale cita, que superaram essa meta do Bolsa Família, de atender essas pessoas, são as 7 cidades do Vale do Paraíba, né? São Areias, Aparecida, Natividade da Serra, Santa Branca, Lagoinha, São Luís do Paraitinga e São Bento do Sapucaí. No total, o Vale atende exatamente, no mês de novembro, 88.804 famílias com esse benefício do Bolsa Família aqui em Jacareí. Uma joia. Vamos lá, os nossos 2 últimos destaques desta segunda-feira. Agência Senado, Comissão debate regulação do mercado de câmbio. A audiência pública está marcada para amanhã, né, que vai debater a regulação desse mercado de câmbio, além dos acordos firmados pelo Conselho Administrativo da Defesa Econômica com instituições financeiras envolvidas em cartel do setor e impactos na economia brasileira.
Para o debate foram convidados presidentes de Associação de Comércio Exterior do Brasil e também representantes do Banco Central e da Escola de Economia da Unicamp. Pois é, e EBC agora também, nosso último destaque, futuro presidente do Banco do Brasil fala em privatizar o que for possível, né? O economista Rubens Freitas, indicado à presidência do Banco do Brasil, no próximo governo, né, que deve tomar posse em janeiro, governo de Jair Bolsonaro, ele afirmou, o Rubens Freitas, que a orientação da próxima gestão será a busca por eficiência, enxugamento e privatização de ativos da instituição. Ele disse ter recebido as recomendações diretamente do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, e do próprio presidente eleito, Jair Bolsonaro. Tá aí, esses foram então os nossos destaques, né? Vamos seguindo aqui no nosso Bom Dia Jacareí desta segunda-feira. Na próxima quinta-feira será eleito o novo presidente da seção de Jacareí da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Aqui na cidade, 2 candidatos disputam o cargo. Veja quem são eles e acompanhe também as propostas e ideias para a presidência desta instituição jacareiense. A Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Jacareí, vai conhecer o seu novo presidente no fim de novembro, quando a eleição será realizada. E são 2 os postulantes para o mandato, que dura 3 anos e começa em janeiro de 2019. Pela ordem alfabética, são eles: Carlos Guerra e Francisco Ventura. É que eu quero dar para a OAB, para a minha categoria, para a minha classe, um pouco daquilo que a OAB já me deu, que a advocacia já me deu. Porque tudo que eu tenho, a minha vida, a minha família, eu construí com a advocacia. Eu já estou há mais de 20 anos advogando e eu conheço os problemas de todos os advogados, eu conheço a dificuldade que nós temos no nosso dia a dia. E eu quero ser a longa mão do advogado junto aos responsáveis pelo funcionamento da nossa profissão. Eu quero ajudar a advocacia de Jacareí com a minha experiência e com a minha dedicação. Todo advogado tem essa pretensão de um dia poder representar a classe, né, para melhorar o que já tem feito. Eu estou muito feliz assim, com o que tem sido feito desde a época do Dr. Dirceu Mascarenhas, pelo que foi feito também pela doutora Marisa e principalmente pela doutora Ana Maria Ribeiro, né, porque foram trabalhos realizados ao longo dos anos que trouxeram melhoras incontestáveis para a classe toda. As propostas são variadas, bem como as ideias de administração, e cada um discorreu sobre as suas principais intenções. Manter o que já vem sendo feito, né? E principalmente pelas comissões que sempre atuam de forma exemplar, né? São bem atuantes, a Comissão da Ética, a Comissão das Prerrogativas, né? Que são umas comissões mais requeridas pelos advogados. E também inovar um pouco, abrir umas novas comissões, são projetos que nós temos. Uma das maiores reclamações que nós temos aqui, eu principalmente tenho, é a questão das certidões que voltam sem pagamento. A minha principal proposta é o diálogo. Por que eu falo diálogo? Porque nós das subseções gerais, nós somos engessados porque nós não temos orçamento próprio. Para você ter uma ideia, nós não temos nem o orçamento da despesa ordinária. Ou seja, se quebrar uma lâmpada, se quebrar um computador, eu tenho que fazer uma licitação, eu tenho que pedir para São Paulo. Então, por conta desse engessamento, eu aposto no diálogo e na representação dos advogados junto ao poder público para melhorar o nosso dia a dia. Carlos tem 55 anos e é nascido em Uruçuí, no Piauí. Se formou na Universidade Brás Cubas. Francisco tem 36 anos e é nascido em Mogi das Cruzes. Ele se formou na Universidade Paulista. Cada um apresentou a sua candidatura, cujas chapas são compostas por 5 pessoas. O que eu vou fazer diferente da administração é o cuidado e a representação. Porque hoje, para você ter uma ideia, eu tive um problema com um juiz aqui da Vara do Trabalho aqui de Jacareí, que tem uma representação contra ele. A nossa eleição é no dia 29 e no dia 26 eu tenho uma audiência em São Paulo, na Corregedoria, onde eu estou sozinho. Então, o que eu quero falar para o colega advogado, para a colega advogada de Jacareí, de Salesópolis e de Santa Branca, que eles não estarão sozinhos com guerra no comando. A gente vai junto representá-los diante dessas controvérsias, diante dessa adversidade que a gente tem no nosso dia a dia.
Dentre essas propostas, essas são as principais. Tentar um convênio médico, verificar essa situação junto à Defensoria, criar uma comissão de trânsito para fiscalizar os problemas da via pública, né? E tentar resolver esses problemas da sociedade também, porque nós vivemos aqui. E o advogado tem um papel fundamental para tentar melhorar e moralizar a cidade, né? Para que o poder público cumpra com o seu dever que está na lei. São aproximadamente 800 advogados aptos a votar. A eleição acontece no dia 29 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, na sede da OAB de Jacareí, na Avenida Pensilvânia, 249, no Jardim Flórida. Por fim, os 2 candidatos dão seus últimos recados. O que vai ser diferente é a ampliação a essas propostas novas, né? Nós vamos manter o que vem sendo feito e vamos ampliar. Vamos criar novas comissões, vamos tentar trazer novos benefícios para a classe, sempre brigar pelo bem da nossa classe. Nós vamos tentar sempre buscar a fraternidade, a união dos advogados, vamos tentar marcar reuniões mensalmente ou bimestralmente, convidar os advogados a participar mais da OAB, né, os eventos, vamos tentar fazer isso, né, para unir a classe. A comissão que eu destaco é a ESA, a Escola Superior de Advocacia, muito boa aqui de Jacareí. A gente pretende melhorar e pretendemos trazer outros cursos e cursos ministrados na sua maioria por advogados, porque o advogado ele tem a experiência do dia a dia e ele pode passar para os colegas, principalmente para os jovens advogados. Tá aí. Rodrigo, quem pode votar na eleição da OAB? Então são mais ou menos 800 advogados. Jacareí, Salesópolis e Santa Branca são aptos a votar, que são essas 3 cidades que fazem parte da sede de Jacareí da OAB. A seção OAB Jacareí abrange essas cidades. Essas cidades aí. E só podem votar os candidatos que estão em dia com a mensalidade respectiva da OAB. A votação acontece durante todo o dia, na quinta-feira, das 8 da manhã, termina por volta das 5 da tarde. A apuração é feita logo que acaba a votação e assim é proclamado o vencedor. 50% mais um voto já é proclamado o vencedor, que vai assumir em janeiro, de um mandato que dura 3 anos, vai acabar apenas no fim de 2021. O voto ele não é obrigatório, mas é interessante que toda a classe participe justamente por conta da representatividade. Geralmente tem boa porcentagem de votação, porque cada advogado defende uma chapa, né? São 2 chapas, cada chapa tem 5 advogados que são membros de cada chapa. Então, geralmente, essa porcentagem de abstenção é muito pequena, porque os advogados têm interesse em eleger... Mobiliza a categoria. Eles têm interesse de eleger aquele que eles estão lutando para que seja o novo presidente. Aí, muito bem. Vamos ver agora como é que fica o tempo para esse começo de semana com a previsão do CPTEC INPE. Vamos lá, hoje, segunda-feira, vai ser um dia de temperaturas amenas aqui na cidade. O tempo estará instável, com nebulosidade na maior parte do dia. O sol deve aparecer pouco, a umidade relativa do ar fica em 72%, com 71% de chances de chuva. A mínima fica em 18 graus e a máxima chega aos 25. Já amanhã, as nuvens diminuem um pouco, mas ainda estarão presentes em Jacareí. A instabilidade segue predominando na terça-feira. A umidade do ar fica em 59%, com apenas 22% de possibilidades de chuva. Os termômetros devem variar entre 17 graus de mínima e 23 graus de máxima. Representantes dos poderes executivo, legislativo e de modalidades esportivas distintas se reuniram aqui na Câmara de Jacareí para a primeira edição do Fórum do Esporte. Dialogar, expor ideias. Esse foi o objetivo da primeira edição do Fórum do Esporte, realizado na Câmara Municipal de Jacareí. No centro da discussão estavam o secretário municipal de esportes, Marcelo Fortes, o vereador Paulinho dos Condutores, Júlio Faria, gestor esportivo do Jacareí Rugby, Flávio Carlotto, presidente do Jacareí Atlético Clube e Marcos Osíris, presidente da Liga de Futebol de Jacareí, que expuseram o trabalho de suas respectivas modalidades e os investimentos que devem ser realizados em breve, como novas academias ao ar livre, manutenção de quadras em campos de futebol, com obras que passam desde a drenagem até cisterna de captação de água.
Por enquanto, não há um prazo concreto para o fim desses trabalhos. Hoje eu consegui assinar alguns documentos, a liberação do prefeito, então agora está na infra. A infra vai ter que fazer o parecer, passar para o jurídico para a licitação. Então a gente está correndo para que isso aconteça ainda essa semana, para ser publicado no boletim. Uma vez publicado, aí vão ter as inscrições, aí vai ter o processo de licitação. Então fica difícil a gente fazer qualquer tipo de análise. Os parlamentares Paulinho do Esporte, do PSD, e Valmir do Parque Meia Lua, do DC, além de atletas e dirigentes que representavam diferentes setores do esporte, acompanharam e participaram da reunião, como é o caso do seu Camilo, técnico da equipe de base Dom Esporte, aqui do município. Segundo ele, para realizar obras ou construções em praças, ginásios e campos esportivos, é essencial a atuação das partes envolvidas e que as informações fiquem às claras. Porque nos últimos anos, quando se falava em fazer uma praça esportiva ou até mesmo fazer uma pequena manutenção, uma mudança, nunca foi perguntado àquelas pessoas, aos esportistas da cidade, o que teria que ser feito. O secretário de Esportes afirmou que antes de iniciar qualquer obra ou construção, o projeto é apresentado aos integrantes da comunidade que será beneficiada. E é o cuidado que nós estamos tendo quando nós entramos em alguma modalidade e a gente está lidando com o anseio dessas pessoas. Então, para a gente falar dos campos, a gente apresentou o projeto pessoal do Paraíso. Quando falando do Colônia, apresentamos o projeto do Colônia. E a gente precisa disso, da participação do público, até para que eles sintam parte integrante do processo. Paulinho dos Condutores informou que a expectativa é conseguir mais verbas para novos investimentos na área esportiva. E a gente espera agora, no ano que vem, conseguir mais verba, mais emenda para fazer mais campo na nossa cidade. A gente está indicando vários locais, né, para fazer campo. Aí, então, um pouquinho desse Fórum do Esporte aconteceu aqui na Câmara Municipal, com presença do pessoal de algumas modalidades e também aí do vereador Paulinho dos Condutores. É bom lembrar que, além desse Fórum do Esporte, vários vereadores fizeram nas emendas impositivas, direcionaram uma boa parte do orçamento para construir quadras poliesportivas, para ajudar alguns fazer vestiários em bairros que tem campos de futebol. Então, o fórum é importante e também vale lembrar que essas emendas que os vereadores fizeram, vários dos vereadores optaram por fazer emendas para ajudar alguns bairros que tem a campos infraestrutura também. aí esportiva da cidade. Isso. O Aderbal, inclusive, que esteve aqui na semana passada, destinou uma parte só para a Secretaria de Esportes, para que eles decidam qual área que precisa de mais investimento, para que consiga desenvolver essa questão de esporte aqui na cidade. Já que a gente está falando das emendas impositivas, vamos acompanhar o trabalho desenvolvido por alguns dos vereadores em nosso quadro Momento Legislativo. Vamos lá, começamos com a vereadora Lucimar Ponciano, a presidente da Câmara, que pede informações sobre os procedimentos de divulgação das atividades promovidas pela Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu. O vereador Valmir do Parque Meia Lua, do DC, também fez pedido de informações sobre a proibição de estacionamento na Rua Rui Barbosa, na região central, e a implantação de área de lazer em Praça do Parque Meia Lua. E para fechar o momento legislativo desta segunda-feira, a vereadora Sônia Patas da Amizade enviou requerimento à empresa EDP Bandeirante, responsável pelo fornecimento de energia elétrica aqui na cidade de Jacareí, pedindo providências para sanar problema de escoamento de águas pluviais em terreno da própria empresa lá no Jardim das Oliveiras. Se você quiser acompanhar outros pedidos de informação e diversos aí trabalhos apresentados pelos vereadores nas sessões, entre em nosso site jacareí.sp.leg.br. Lá você encontra todas as informações do Poder Legislativo Municipal. Rodrigo, sexta-feira tem um evento especial aqui na Câmara Municipal. Você que atuou na produção de várias coisas sobre os 70 anos da Câmara, na sexta-feira vai ter uma sessão solene especial para a população, inclusive, compartilhar desse momento. Vai ser uma sessão bastante esperada, né? 70 anos da Câmara de Jacareí. Dia 30 de novembro, vai coincidir com o mesmo dia que foi a sessão solene de 50 anos da Câmara, que foi dia 30 de novembro de 98. Vai contar com a presença de vários ex-vereadores, vão ser muitos homenageados, ex-funcionários da Câmara também estarão presentes. A TV Câmara também vai ser comemorada aos 10 anos da TV nessa sessão solene e vai ser transmitida ao vivo pela TV Câmara de Jacareí. Então a expectativa é que
seja recheado de surpresas aí, com a presença de ex-vereadores, ex-funcionários, os funcionários aposentados da Câmara também devem participar. Então o livro vai ser lançado o livro, vai ser colocado também o PDF do livro no site da Câmara para as pessoas poderem acompanhar as legislaturas, acompanhar algumas histórias da cidade, quem foram os vereadores, quem foram os suplentes. Então vai ser bastante interessante, dia 30 de novembro, a sessão solene aqui na Câmara. Então fica o convite aí para a população participar. Rodrigo, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Bom Dia. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho. No segundo bloco, vamos receber o vereador Arildo Batista. Bom Dia, volta já. Artigo 5º, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Somos cidadãos e lutamos por nós. 30 anos de Constituição, 30 anos de cidadania. O combate à dengue também depende de ações cotidianas de todos nós. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada. Evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença é a melhor forma de vencer a dengue. Todos são iguais por dentro, mas nós temos nossas diferenças por fora que na verdade não são tão relevantes assim. Nós podemos nos considerar como iguais ou algumas pessoas se consideram como superiores ou inferiores, mas isso está errado. O Poder Legislativo de Jacareí, também no Instagram. É um susto. Isso ficou muito tempo para mim, da onde eu tinha pego. A notícia que eu recebi foi o seguinte: hepatite C mata. São doenças silenciosas. Então, o paciente pode ser portador da hepatite e desconhecer o seu status de portador. Ela não dá sintoma nenhum. Eu nunca senti nada, porque o fígado não dói. Talvez eu tenha feito do medo um estímulo até. Eu vou ter que me tratar. Senão, eu vou morrer. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Nem todo ciclista é atleta. A bicicleta é principalmente um meio de transporte. Ela pode ser usada por qualquer pessoa para facilitar o deslocamento. Por exemplo, cada vez mais gente vai trabalhar de bicicleta. Ela é também usada para transportar pequenas cargas. Você pode ir à padaria, levar as crianças à escola. A rua é de todos.
Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo o material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos. É isso aí, colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí. Neste segundo bloco estamos recebendo aqui com a gente o vereador Arildo Batista, do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, vereador, seja bem-vindo. Bom dia aqui aos nossos entrevistadores e a todos que nos acompanham pela TV. Sempre uma satisfação estar aqui conversando com a população da nossa cidade. Aí, vereador, 2 anos aí dessa legislatura chegando ao fim, né, final deste ano, algumas reta final aí das sessões de 2018. Como é que o senhor tem avaliado esse novo desenho da Câmara e também da Prefeitura, depois de alguns anos do governo do PT, agora o PSDB, que ficou na oposição? Como tem sido o senhor como oposição aqui na Câmara Municipal nestes 2 anos? Tem sido até tranquilo. Acho que o fato de já estarmos aqui há um tempo, há um certo respeito pelos nossos posicionamentos, até a gente fica muito feliz, até porque tem a maioria são vereadores novos. E eles até têm buscado na gente um pouco da nossa experiência e isso também nos engrandece, né? O que eu acho que tem sido uma Câmara muito permissiva, né? Em função de ser maioria do governo, o que se percebe é que todos os projetos, e aí não quero colocar o mérito do projeto, mas enfim, todos acabam quase que passando sem muita discussão, sem muita exploração do projeto, que na minha opinião é um pouco da prerrogativa do vereador, da Câmara. Os projetos precisam ser debatidos, precisam ser explicados para a população. Que muitas vezes, muitos projetos aqui do governo, principalmente, eles são apenas lidos, né, e votados. Como o projeto é do governo, quem tem que fazer, vamos dizer, o marketing são os vereadores do governo, e eles acabam não fazendo. Então, para nós também acaba não sendo muita vantagem, até porque você vai acabar rebatendo algo que não foi apresentado para você. Mas, de forma geral, os projetos têm sido projetos relativamente simples, né? Tirando esse último aí da questão do empréstimo, que é um pouco mais, que mexe um pouco mais com a vida das pessoas. Os outros projetos praticamente foram a reestruturação, que à época nós fomos inclusive combatíveis, né, ao modelo que estava se apresentando, já apontando que teria problema, inclusive o resultado está aí, né? A prefeitura foi acionada a ter que fazer ou uma nova reformulação, inclusive vai ter que demitir, né, quase 130, se eu não estiver errado nos números, de cargos que foram criados, né, no começo do governo. Nós havíamos apontado que isso iria acontecer
E está aí a resposta. Então, a importância da oposição é essa, não é fazer crítica, tentar inviabilizar algo. É dizer o seguinte, ó, pela nossa experiência, muitas vezes, já dizendo, olha, isso tende a dar errado. E foi o que aconteceu. Vereador, aprova muito projeto do prefeito, mas também derruba muito veto do prefeito. Como que o senhor explica isso? Pois aí é uma espécie de corporativismo, né? Os vereadores novos, eles vêm com uma... eu também passei por isso, né? Às vezes as pessoas veem a gente falando agora, talvez não tenham essa noção. Mas o que acontece? A ansiedade de um vereador quando chega aqui é colocar todos os seus projetos, né? Tudo aquilo que ele apresentou durante a campanha, tudo aquilo que ele tem na mente, em sonho, é colocar na prática através de uma lei. E quase tudo isso é impedido por um detalhe, né? Existe uma lei orgânica no nosso município que ela regulamenta algumas ações do legislativo perante a criação de leis. Então, muitas vezes a gente sai aí, né? Eu falo de forma geral, mas prometendo coisas, porque a população às vezes anseia por isso, e depois a pessoa chega aqui e verifica que não é possível. Mas ele precisa dar uma resposta para o seu eleitor. E ele faz o projeto, mesmo sabendo que vai ter problema. Aí ele passa, né, através do corporativismo, passa o projeto, sem um critério mais, vamos dizer, crítico de dizer, olha, isso aqui vai ter problema lá na frente. O prefeito, obviamente, tem a função de barrar, e quando volta, ele precisa manter, porque imagina você votar um projeto seu, né, que você aprovou aqui, depois ele é vetado e você vota a favor do veto. Quer dizer, fica incoerente, então você mantém a sua coerência derrubando o veto do prefeito. Aí compete ao prefeito, à prefeitura, fazer a ação de inconstitucionalidade. De fato, isso é custoso para o município, não é bom para o município, eu não vejo isso com bons olhos. Eu sempre gosto de estar do outro lado para fazer essa comparação. Agora, como eu disse, eles têm maioria aqui no governo e eles não se entendem, aí não é eu, o Luiz Flávio, o Fernando, que somos oposição, vamos dizer, né, oficializada, é que vamos interferir nisso. Isso é um problema do prefeito com os seus vereadores, né? Porque nós temos o nosso critério, evitamos fazer isso, mas... Como eu disse, isso é um problema que eles têm que resolver. É roupa suja que eles devem lavar na cozinha deles. Uma coisa que o senhor citou agora há pouco, né, foi essa questão do CAF, que inclusive tem dado uma polêmica, né, várias críticas, situações em que a Justiça fala que o projeto não pode ser aprovado por alguns termos que não são legais. Como é que o senhor vê essa questão do CAF, né, desse empréstimo de 240 milhões de reais aqui para o município? Eu separo em duas partes. Eu aqui também não quero ficar sendo conivente com o papel que a Justiça tem tentado fazer hoje na administração pública, né? E eu quero fazer uma defesa aqui aos administradores, porque nós também na Câmara que sofremos com esse tipo de ação, não tanto, mas eu já passei por isso quando fui presidente. De fato, a Justiça tem tentado entrar num campo, né? Tem tentado fazer a política que é de competência de quem é eleito. Eu tenho minha crítica também à Justiça. E nesse caso específico, eles estão usando um argumento para poder justificar o outro. O que eu quero dizer? Há uma crítica à forma como foi feito o processo para fazer a reavaliação ou fazer aí as correções no nosso plano diretor. De fato, as audiências foram marcadas de uma forma, na minha opinião, totalmente equivocada. São, acho que, quase 20 audiências num período de 30 dias. Eu acho que é impossível isso ter qualidade. Então, o governo errou. E errou feio. Então, nesse sentido, eu acho que a promotoria, a defensoria está correta. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O empréstimo é uma ação exclusiva do poder público. O governante foi eleito pela população, ele tem um projeto que foi aprovado nas urnas e ele está tentando colocar em prática. A fórmula que ele está usando, a gente pode questionar. Eu acho que talvez pegar um empréstimo desse, né? Igual aquela história, né? O banco vem oferecendo dinheiro pra gente. A gente não pode sair à torta e direito, indo lá e pegando dinheiro, deixando lá e falar assim, não, a gente vai gastar de um jeito coerente aqui. Não é assim, nós estamos mexendo aí com praticamente 25% de um orçamento de um ano, que os outros prefeitos, né? Até porque quem vai pagar isso serão as outras administrações. Mas também lembrando, não é o prefeito que vai pagar, quem vai pagar é a população, é dinheiro do povo que vai ser utilizado para pagar. Então, acho que são coisas diferentes. E, nesse sentido, nós da oposição temos tentado alertar, temos tentado entender melhor qual vai ser a fórmula da utilização desse recurso.
Isso cabe a nós, porque nós somos representantes da população, né, através das audiências, fizemos uma audiência, o secretário de governo esteve aqui, da parte, vamos dizer, de realização, ele foi até relativamente bem, agora a gente quer ouvir da parte que como pagar isso, que é o finanças. Nós pedimos o adiamento do projeto, na ocasião, com a intenção de tentar aprofundar mais essa questão do financeiro, para ver se a gente não vai ter problema no futuro. Então, isso é competência nossa. Então, eu acho que quando a justiça aí está justificando aí barrar o projeto por conta do plano diretor, na minha opinião, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque o projeto, as obras que estão ali elencadas, na minha opinião, é de competência, é exclusiva escolha do governo. Né? Então, tem que separar as coisas. Eu sou oposição, mas também não vou ficar aqui endossando tudo que fazem, porque amanhã, eu sempre digo, amanhã eu posso estar do lado de lá e vou sentir essa dificuldade. Então, eu não posso aqui ser crítico de algo que amanhã eu posso estar sofrendo por isso. Então, acho que a gente, nesse aspecto, tem que separar as coisas. Né? Quem ganha, né, quem é eleito, né, dentro da lei, tem a responsabilidade e tem o direito de fazer aquilo que a população indicou. Perfeito. De forma geral, vereador, tanto na questão do plano diretor como do CAF, o CAF é um pouco diferente, como o senhor estava explicando, mas existe aí um componente, vamos dizer assim, que é a comunicação da prefeitura com a população de forma geral. Isso também está sendo questionado, tanto pela Defensoria Pública. Como é que o senhor vê esse processo dessa comunicação da prefeitura, dos seus órgãos, secretarias, com a população e com a Câmara, né, de forma geral? Então, nesse sentido, eu também, aí sim, aí a gente começa a entrar num tema que eu acho que, sabe aquela coisa, né, escrever certo por linhas tortas, né, entendeu? Eu acho que assim, está acertando por conta disso, porque nós, como somos minoria aqui na casa, não conseguimos, por exemplo, fazer com que esse processo se dê pela forma, vamos dizer, democrática, que é convencer o governo municipal a discutir com a população se de fato essas obras são as obras que interessam ao município. Essa é uma questão. Então, nós não conseguimos fazer isso da forma como deveria ser feito. Aí a justiça, usando uma outra ferramenta, ela consegue. Então, no fundo, a gente fala assim, olha, a gente pode não concordar, mas está acabando resolvendo um problema que nós deveríamos ter resolvido aqui internamente na Câmara. Mas como eu disse, eles são maioria esmagadora, não tem, nós não conseguimos discutir com eles, porque eles vêm lá com o voto certo já. O governo fala, ó, vocês vão ter que votar assim. Ninguém discute, fala, não, de fato, acho que a gente deveria pensar. Por quê? Sabe como é que é a situação? Tem cargos no governo, tem as suas facilidades e isso meio que torna uma obrigação. Isso é horrível, né? Isso é horrível para o processo. Você votar coisas que às vezes você nem concorda, mas para poder meio que manter a boa relação com o governo lá. Então, nesse sentido, a gente até vai falar assim, olha, a justiça está acertando, porque eu acho que esse assunto deveria ter sido mais debatido, foi feito de uma forma muito, assim, mais espalhafatosa, mais, assim, como se diz, né, divulgando que a cidade vai virar um canteiro de obras. Então, isso meio que mexe com o imaginário da população, né? Vendo aí uma cidade que em 2 anos praticamente não teve uma obra, então talvez isso eles usaram um artifício interessante. Ó, vamos divulgar essas obras em função de um empréstimo. Se o empréstimo sair, a gente toca. Se não sair, ó, nós tentamos. Então, sabe, fica um joguinho meio perigoso. Então, como eu estou dizendo aqui, acho que nesse sentido, a gente acabou levando uma vantagem, né, através dessa autuação que a Justiça fez, barrando esse processo, porque nós entendemos que esse processo precisa ser melhor discutido. Agora, a população também não pode, né, ficar aqui sendo iludida, porque são várias coisas que tem pela frente. Primeiro, a nossa autorização ao empréstimo, né, ela não já diz que o empréstimo vai sair. Tem um longo caminho a ser percorrido, né? E eu confesso para vocês que acho muito difícil que esse empréstimo saia num curto prazo, a partir do momento que ele já estiver andando depois do que nós fizemos, porque nós estamos sabendo que nós temos aí um novo governo chegando no governo federal, né? Não é tão simples, o governo vai dar uma segurada, vai dar uma controlada, ainda que seja um empréstimo, quem é o avalista é o governo federal, então acho que tem muita coisa enrolada aí. E esse recurso também, na minha opinião, não precisa vir todo de uma vez, ele pode ser trabalhado. É isso que precisa ficar claro. Como que querem tocar isso? Porque são muitas obras grandes que precisam de um corpo técnico para acompanhar, para elaborar isso. E eu não sei se esse governo tem essa capacidade. Então, acho que a gente tem que meio que também não ficar só
sendo contra, barrando, porque também a gente acaba às vezes atrapalhando o governo da cidade e a população não pode ficar, né, à mercê dessa briga, onde as coisas acabam não acontecendo na cidade. Como eu disse, faz 2 anos já que o governo está aí e até agora não mostrou para que veio. Bom, a gente vai continuar acompanhando, né, outras informações sobre esse empréstimo do CAF aqui no Bom Dia Jacareí. Vereadores aqui da cidade reconheceram em sessão solene a importância da doação de sangue e homenagearam 3 munícipes que se destacaram por tal ato voluntário. A homenagem aos doadores de sangue de Jacareí foi realizada na última sessão de Câmara no plenário aqui da Câmara Municipal. O calendário anual de homenagens da Câmara Municipal de Jacareí desta vez, realizou uma sessão solene para os doadores de sangue do município. Os homenageados se destacaram pela quantidade de doações. Segundo o Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos, em Jacareí e região, 82% das pessoas realizam esta ação voluntariamente. Isso é uma média bem acima da média nacional e é fruto de um trabalho que a própria instituição faz em relação à sensibilização da população onde o serviço está inserido, da abrangência desse serviço. Vanderlei está aposentado, mas conheceu o serviço no antigo emprego. Desde então já doou sangue 50 vezes e, pelo visto, não pretende parar neste número. Se doar mais, eu iria todo mês, mas não pode, entendeu? Então, o maior prazer meu é um dia que eu vou doar sangue, sabendo que eu não sou médico, não sou nada, mas eu posso salvar vidas assim mesmo com o meu próprio sangue. Um ato valioso que salva muitas vidas. Uma bolsa de sangue pode ajudar 3 pessoas. E segundo o coordenador de capacitação, a doação é feita de maneira simples. Basta a pessoa ter de 16 a 69 anos. Os menores, é importante frisar que os menores devem estar na presença do seu pai ou a mãe. É fundamental o doador levar um documento com foto, ter dormido bem na noite anterior e não estar em jejum. O doador deve evitar alimentos gordurosos como leite, derivados do leite, frituras e embutidos como presunto, mortadela, salsicha, entre outros. E é importante também, obviamente, estar em boas condições de saúde. Tá aí, parabéns então aos doadores de sangue. Todos os anos a Câmara Municipal reconhece, faz essa homenagem aos maiores doadores, né, que tem aí no período. O Hemocentro fornece os nomes e a Câmara então os reconhece. Bom, se você está procurando uma vaga no mercado de trabalho, agora é hora de acompanhar as oportunidades oferecidas pelo PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí. E nesta segunda-feira o PAT tem aí uma vaga para eletricista, motorista de caminhão, 2 vagas, padeiro, 2 vagas e vendedor, 1 vaga. O PAT fica no Atende Bem Trabalhador, ali na Rua Barão de Jacareí 839, no centro da cidade, ali próximo ao Colégio Silva Prado, Sene, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Bom, a Fundação Casa aqui da cidade reuniu familiares dos adolescentes e secretarias municipais para a 2ª edição da Jornada da Cidadania, ação pioneira entre as unidades do estado de São Paulo, que tem como objetivo a ressocialização dos jovens e a criação de oportunidades para quando eles deixarem a fundação. No mês de novembro, a Fundação Casa de Jacareí, o Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, organizou a 2ª Jornada da Cidadania, em parceria com a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Jacareí, a Prefeitura e as Secretarias de Assistência Social, Educação e Esporte da cidade. A Fundação recebeu os pais dos adolescentes, que puderam conhecer as atividades escolares e socioculturais desenvolvidas por seus filhos. A diretora que atua há 4 anos na unidade, Roberta Henrique, explica o objetivo da Jornada da Cidadania. A proposta maior é divulgar todo o equipamento que o município possui. E daí aqui a gente já vai fazendo uma parceria, uma aliança, para que comece um trabalho de forma preventiva já agora, para quando o adolescente sair, ele já está encaminhado, já incluído no esporte, já está referenciado no CREAS, no CRAS, a família já está sendo assistida. Durante a jornada, uma ação pioneira da unidade de Jacareí, os jovens apresentaram trabalhos artísticos, poesias e até canções, que tinham foco em temas como a luta contra o preconceito e o racismo. Os jovens nos contaram suas experiências com as atividades. Conforme a Jornada da Cidadania falaram pra mim que não era isso, porque pra mim eu pensava que, mano, sou preto, eu não tenho oportunidade.
vou continuar fazendo. Eles passaram para mim que não é isso. Da mesma forma que passaram para mim, eu acho que todo mundo que tá aqui, todos os adolescentes que tá aqui, consegue compreender da mesma forma que eu compreendi também. Atualmente, a Fundação Casa de Jacareí possui 58 jovens que estudam regularmente na fundação com professores da rede pública estadual. No entanto, o objetivo é reinserir os adolescentes em sociedade, através do estudo, do trabalho, da cultura e do esporte. Alguns adolescentes, por exemplo, farão a prova da ETEC, a Escola Técnica de Jacareí, como este com quem eu conversei, que possui 19 anos e após passar pela dependência química, já tem um sonho pelo qual lutar. Eu pensei em química porque eu queria estudar um pouco sobre as drogas, né? O que faz na mente da pessoa. Durante a jornada da cidadania, alguns jovens me contaram que após a realidade do crime e da violência, querem ajudar outras pessoas que estejam na mesma situação. Eu queria muito fazer projetos, sim, para mostrar para essas pessoas, até pessoas que andam comigo, para mostrar que não é dessa forma. Porque nessa realidade que nós vivemos, querendo ou não, é só dois caminhos. E eu não queria ver meus amigos de forma que eu já vi muitos mortos, presos nesse lugar. Durante o evento, os jovens também tiveram acesso a serviços da prefeitura, como o Banco do Povo. Os pais e mães que acompanharam seus filhos durante a jornada falaram sobre as dificuldades, mas também sobre a importância de não abandonarem seus filhos no momento em que estão na fundação. Eu vou falar uma coisa, eu acho que esse trabalho é muito importante, porque isso aí está incentivando eles para, quando sair daqui, todos procurar viver uma vida melhor, né? Hoje, como os pais já são difíceis, os pais são piores ainda. E o máximo que a gente tem que fazer hoje é dar atenção para eles, acompanhar o máximo que pode, que é o que eu posso fazer. Tá sempre conversando, aconselhando, porque ele sabe que eu estou sempre presente na vida dele. Às vezes ele acha que lá fora ele tem amigo e ele não tem. O único amigo que ele tem sou eu, que estou sempre aqui. Nós, pais, oferecemos aquilo que nós podemos. Nós não geramos filho para ser bandido, para ser assassino. Nós queremos os nossos filhos grandes homens, grandes doutores, doutoras, ou casados felizes. Pode ser um mestre de obra, um coletor de lixo, mas grande homem, homem e mulher, né? Por fim, os adolescentes disseram que estão dispostos à mudança e que sonham com um novo futuro. Eu acredito que há sim uma forma de mudar tudo isso, né? Políticas públicas, né? Um trabalho mais intensificado nesses bairros, digamos, de periferia, bairros mais carentes, mais simples, humildes. Eu acredito também que a intensificação de alguns projetos como o Jovem Aprendiz, como por exemplo a nossa cidade hoje tem a JAM para menores, eu acredito que devia ser mais intensificado, deveria ser trabalhado muito mais, porque aqui tem muitos jovens, eu não estou falando, isso não é vitimismo, tem muitos jovens que estão sim neste lugar por falta de oportunidades. Muitas vezes aqui, muitos adolescentes aqui choram, sabe, e falam, pô, mano, porque lá fora não pensa antes. Eu sempre pensei, porque toda ação tem sua reação. Eu sei que se eu continuasse na vida que eu tô, eu posso parar tipo, dentro de um caixão, ou dentro de uma cadeia, ou até mesmo numa cadeira de roda. E não é isso que eu quero, o sofrimento da minha mãe. Eu quero dar orgulho, porque já dei muito desgosto, sabe? Eu quero ser outra pessoa, eu quero dar orgulho para minha mãe. Tá aí um trabalho, né, de esperança, repórter. E reconstrução, né, para os jovens. E é interessante a gente destacar, né, que essa jornada da cidadania é uma ação pioneira aqui do município, da Fundação Casa aqui do município, que tem como objetivo justamente, né, levar um universo diferente para essas pessoas que estão em passagem pela Fundação Casa, para que quando elas saiam, elas consigam então ter uma nova visão, né, com outros objetivos. Também, exatamente. Que é fundamental. Torcer para que o jovem, uma vez que sair de lá, consiga o seu reingresso aí na sociedade e não voltar mais para o sistema carcerário, nem de adulto e nem para jovem, né? Vereador, vamos falar um pouquinho das emendas impositivas, né? Essa novidade neste ano. Como é que o senhor direcionou aí as suas verbas? Como foram os critérios? Fala um pouquinho para a gente desse processo. É uma experiência nova, um modelo novo de participação do vereador na distribuição de uma parte, né? Uma pequena parte dos recursos. Eu acho que tem um lado positivo, né? Um lado positivo eu acho que até ajuda um pouco o governo municipal, tendo em vista que normalmente os orçamentos, apesar deles serem assim, aspecto mais global, eles não especificam, né, uma obra, eles falam de por exemplo, asfalto, né? Você vai gastar, por exemplo, 10 milhões com asfalto. Ele não diz exatamente aonde vai gastar, ele pode citar alguns lugares.
o vereador ele já tem a propriedade de dizer exatamente aonde parte daquele recurso pode ser aplicado. Então isso facilita um pouco para o governo, tendo em vista que o vereador ele acaba sendo uma espécie de uma lupa para o prefeito. Porque ele está na rua, ele conversa, ele ouve, ele vai, ele vê de fato, né, no lugar, se é realmente necessário ou não algum tipo de demanda. Diferente dos secretários que, obviamente, ficam mais dentro dos gabinetes e não têm uma noção das realidades que existem no município. Então, por esse lado, eu acho que a gente acaba ajudando. Apesar de ser, como eu disse, um valor muito pequeno, mas acaba levando coisas pequenas, mas que fazem uma diferença muito grande para a vida das pessoas que recebem esse benefício. A gente fala muito, por exemplo, academia ao ar livre, que teve uma época que virou uma coqueluche, todo mundo queria ir no seu bairro, né? De fato, em alguns lugares, eu acho que é necessário. Acho que tem alguns lugares que são desnecessários. As pessoas, às vezes, estão muito perto do centro da cidade, têm acesso. Então, às vezes, você coloca uma academia lá, a academia fica praticamente quase que ao tempo ali, sem ser utilizada, né? Vira mais um mosaico do que propriamente um equipamento que as pessoas acabam se utilizando. Mas você vai num bairro periférico, onde as pessoas têm pouca opção, né? O que significa você levar um playground, você levar uma academia, um espaço onde as pessoas possam praticar esporte, lazer, até se socializar, né? Uma pracinha, por exemplo. Então, acho que tem essa vantagem de você fazer essas indicações. Logicamente, a gente tem um monte de demanda e a gente procurou, né, dentro dos valores, procurar distribuir de forma a atender o máximo possível de locais, onde a gente tem relações e onde as pessoas nos procuraram e pediram. Então, dentro da parte daquele valor, acho que quase 300 mil reais, a gente trabalhou assim. Em alguns pontos a gente meio que cotizou, né? Então, por exemplo, pega eu, o vereador Abner, cada um entra com um valor e a gente constrói um equipamento no lugar X. Então também aconteceu. Agora, na saúde talvez seja a grande sacada, porque tem alguns pontos que a prefeitura acaba não conseguindo direcionar recursos para poder ajudar. Então, através da emenda pode. Então a emenda acaba solucionando um problema. Por exemplo, o Hospital do Frei, dá um exemplo. Lá eles têm lá uma demanda que eles precisam de um elevador para o pessoal que faz o tratamento de hemodiálise. E é um elevador só. Quando o elevador estraga, as pessoas têm que subir por uma rampa externa. Imagina uma pessoa debilitada, chegar ali, tem que subir uma rampa. E tem um problema se estiver chovendo. Então, olha, parece uma coisa relativamente até simples. Mas um elevador para o pessoal hoje lá do hospital é um valor que para nós não é tão grande, né, para a prefeitura, mas para eles é um valor grande. Então, vários vereadores entram com um valorzinho, então a gente ajuda a instalar mais um elevador lá. Estou dando um exemplo. Na Santa Casa, centro cirúrgico. Precisa equipar um centro cirúrgico para poder dar um melhor atendimento para a população. Com o dinheiro de um vereador só não dá, então você junta vários vereadores, cada um entra com valor, você consegue também passar esse recurso para a Santa Casa, para eles para que se tenha um centro cirúrgico adequado para atender a população. Então, assim, de forma geral, na saúde, a gente acaba atendendo a população como um todo. E isso é legal, né? Acho que foi bacana da parte não foram todos os vereadores, mas acho que, de forma geral, quase todos toparam fazer isso, sem se identificar com um único local. Então, não sou contra, mas acho assim, quando você tem lá o seu bairro, você fala, não, eu quero só investir aqui porque eu sou daqui. Então, cada um, mas é a opinião de cada um, eu respeito. Eu procurei direcionar para algumas UBSs também, um valor pequeno para manutenção. Então, assim, de forma geral, a saúde é meio que tapar ali alguns buraquinhos que ficam, e eu acho que isso foi bacana. Mas eu acho que o legal mesmo foi essa cotização para o Hospital do Frei e para a Santa Casa. Essa união aí de forças para... Isso, exatamente. E não fica aquela coisa, né? Não fui eu que fiz, não foi o Rodrigo Salomão, não foi a Lucimar, né? Não foi o Flavinho. Foi a Câmara, né? Então, um recurso nosso, dos vereadores. Mostra que o vereador, às vezes, tem que ter essa preocupação, de fato, de pensar na cidade só. Não pode ficar pensando no seu localzinho, onde você mora, onde você vive, onde você tem um número maior de eleitores, porque acho que descaracteriza o papel daquele que foi eleito. Acho que você tem que ter uma atenção, um carinho por onde você tem, logicamente, isso. Mas você não pode olhar só para sair, senão você esquece o resto da cidade.
Até porque os 13 não conseguem representar todos os bairros da cidade. São mais de 150 bairros, vou pegar os bairros mais ou menos aí. Então, pra você ter uma ideia, se fosse dividir por bairros, né, seriam pelo menos aí quase 12, 13 bairros por vereador. Que não funciona assim. Né? Na verdade, tem locais que já tem toda a infraestrutura. Então, você vai ajudar onde não tem. Então, acho que essa é a fórmula que a gente tem que utilizar. Vereador, a gente está chegando ao fim do programa. Vou deixar aqui uma última pergunta. O senhor, passada essa eleição presidencial, né, essa nova configuração da política, como é que o senhor vê a perspectiva para o ano que vem e como o senhor imagina que essa mudança, né, no quadro político, vamos dizer agora um governo mais identificado com ideias da direita, com uma política diferente daquela que foi praticada pelo Partido dos Trabalhadores, como isso deve afetar também os municípios, né? Já pensando para a próxima eleição? Eu acho que tudo é momento mesmo, é uma fase. Eu acho que o Brasil se deteriorou, a política se deteriorou de tal forma que eu acho que precisava de fato dar uma mudada, e eu não sei se a fórmula utilizada foi a melhor, mas enfim, eu acho assim, do jeito que estava, de fato não podia ficar. E as mudanças, elas acabam, às vezes, chegando ao extremo, porque as pessoas... Eu vi muita gente falar assim, olha, eu até posso não concordar, mas a gente já foi por esse caminho, já foi por esse e não viu resultados. Vou tentar um novo, né? Eu falei, o risco do novo é que também você pode depois ter um prejuízo muito grande, mas é válido essa compreensão. Então é só assim, passou a eleição, passou a disputa, não é hora mais de ficar se justificando nem brigando. Acho que a gente tem que olhar para frente e analisar assim. Existe um novo governo que foi escolhido democraticamente pela população. Isso tem que ser respeitado. E agora o que nós temos que fazer o quê? É ficar na torcida para que, de fato, as medidas a serem implantadas, elas beneficiem o país de uma forma a atender, né, todo mundo, mas sempre olhando para aqueles que menos têm. Eu sempre digo que a política ela não é uma distribuição equalizada. A gente tem sempre que dar mais para quem tem menos. E é isso que nós esperamos sempre dos governos. Claro, às vezes as pessoas até me perguntavam, Arildo, você fala assim, a gente vai lutar para aqueles... Tá... E os empresários? Eu falei, não, pelo contrário. Nós temos que lutar pelos empresários, né, pelos comerciantes, porque são eles que geram emprego, são eles que geram economia, e através dessa geração de trabalho, né, de movimento da economia, é que os que têm menos vão conseguir também ascender uma situação melhor. Então não vem com esse papo que eu vou trabalhar só para os pobres, não, porque senão você vai ficar só enxugando gelo, né? Então eu sou assim, estou um pouco apreensivo, por quê? Porque toda mudança de governo de uma forma radical, ela traz uma preocupação. A gente viu em 89, né, quando Fernando Collor assumiu, que era uma expectativa muito grande da saída do regime militar para uma democracia plena, e a gente pagou um preço muito grande naquele momento. Nós passamos anos ali colhendo aí uma inflação alta, ou a questão da corrupção, ela realmente, naquele momento, ela se alastrou, e depois ela foi se tornando praticamente quase que um processo normal, né? Se tornou normalidade, né? Eu lembro daquela velha frase, né? Rouba, mas faz, né? Acho que todo mundo lembra disso. E hoje as pessoas tomaram ciência de que esse dinheiro que é roubado faz falta, principalmente para aqueles que têm menos. Então, assim, expectativa é que de fato o governo venha, atenda às demandas da população, o país de fato entre num processo de crescimento, porque com emprego, com geração de emprego, com a economia aquecida, acaba a violência, tem uma série de coisas que serão resolvidas através disso. Mas sempre com o pé atrás, né? Sempre com o pé atrás, porque a gente ainda sente que há um clima ainda... Tem muitas pessoas que não desceram do palanque, ainda continuam fazendo muita bravata e tem que esperar começar o governo, né? Aí sim, aí a gente vai poder fazer uma análise, né? Também tem o pessoal que é contra, que fica só achando que vai dar tudo errado. Acho que também essas pessoas estão equivocadas. A gente precisa olhar sempre assim, ó, esse é o governo que está aí, é para ele que nós temos que torcer para que ele dê certo. Porque dando certo, todo mundo vai se dar bem, vai ser feliz, e é isso que a gente quer para o nosso país. E as cidades, obviamente, serão afetadas diretamente por isso, porque o município é o ente que eu sempre falo, paga o preço mais caro, né? Porque é o que tem menos recurso e o que tem mais problemas, porque ninguém vive no país ou no estado, vive na cidade, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho, de que as coisas se invertam, que venha mais recursos para os municípios, para que os prefeitos possam, de fato, atender à demanda da população.
Vereador, obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia mais uma vez. Agradeço, Elton, também pelas perguntas e a todos que estão nos acompanhando. Então é isso aí, Bom Dia fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o nosso trabalho através do jacareí.sp.leg.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. A gente se vê amanhã. É isso aí, lembrando também que o Bom Dia tem 2 reprises ao meio-dia e depois às 11 da noite. Sintonize 61.4 e nos acompanhe por nosso canal no YouTube. Lá você consegue ver toda a programação da TV Câmara Jacareí. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã, terça-feira, a partir das 9 da manhã. Até lá!